Vamos ter aqui um diálogo com o Luís Cardoso, candidato do LIVRE à União de Freguesias de Espargo, Travanca, São Fins e Santa Maria da Feira. Boa tarde, Luís. Olá, boa tarde. Como é que surgiu a candidatura à União de Freguesias? A candidatura, antes de mais, quero dar os meus agradecimentos pelo convite para podermos partilhar as nossas ideias, os nossos ideais com os eleitores da União de Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, São Fins e Espargo, e é uma honra enorme poder participar no processo democrático. Esta candidatura surgiu muito no seguimento das necessidades que vivemos no dia-a-dia. Estamos a viver períodos de mudanças, estamos a ter direitos e garantias em risco e acreditamos no LIVRE de Santa Maria da Feira e no Núcleo de Aveiro que era hora de darmos um passo em frente e de candidatar-nos ao Conselho de Ovar, de Santa Maria da Feira, Oliveira das Meias e Aveiro. É uma candidatura histórica do LIVRE, é a primeira vez que estamos a concorrer a eleições autárquicas e é com esse sentimento de responsabilidade que me apresento aos votos, com o intuito de defender melhor para a nossa cidade, com o intuito de defender melhor para todos os cidadãos e também para olhar para a cidade em que nasci, em que cresci e dê o meu contributo para que ela não caia na estagnação, que ela não seja governada para resultados de 4 em 4 anos, mas sim para um projeto de futuro. Luís, vamos falar um bocadinho sobre saúde. Na União de Freguesias, que abrange as 4 freguesias, o que é que me tens a dizer? A União de Saúde está a funcionar bem? Não está a funcionar bem? O que é que precisa de melhorar? Dá-nos aqui um bocadinho sobre isto. A nível de saúde, Santa Maria da Feira, Travanca, São Fins e Espargo sofre um pouco o que todo o país sofre. Falta de médicos de família. Nem todos os cidadãos têm o seu médico de família, nem todos os cidadãos têm facilidade em chegar ao centro de saúde, ao hospital, e é algo que nós no LIVRE queremos mitigar. Queremos garantir os cuidados de saúde a todos os cidadãos. Temos o nosso hospital, funciona dentro das suas limitações, mas acho que devemos olhar com seriedade para o que está a ser bem feito e o que está a ser bem mal feito. Podemos correr o nosso país, temos hospitais a funcionar piores que o nosso, temos hospitais a funcionar melhores que o nosso. O que devemos olhar para o nosso hospital é em que pontos é que podemos melhorá-lo. Como é que podemos melhorar o atendimento, como é que podemos melhorar os cuidados prestados aos doentes e também não esquecer os médicos, os enfermeiros e os auxiliares da ação médica, que devem ser valorizados, devem ser ajudados, temos que arranjar... E a unidade de saúde da União de Freguesias existe? Nas outras freguesias há um polo para suplementar, portanto, a parte dos idosos na União de Freguesias? Santa Maria da Feira, tal como infelizmente o resto do país e o resto da Europa, está a sofrer com um problema de envelhecimento populacional. Ainda nos últimos censos mostra que, apesar do número de habitantes não ter variado de forma drástica, notamos que o número de pessoas com mais de 65 anos cresceu a uma escala muito superior que as restantes. E isso, invariavelmente, traduz-se numa coisa que é, por mais centros de saúde que tenhamos, por mais hospitais que tenhamos, por mais médicos que tenhamos, estamos a viver com um sistema que não foi criado para esta estrutura etária. Temos que analisar freguesia a freguesia, das 4 freguesias, porque eu não posso falar que Travanca, Santa Maria da Feira, Espargo e São Fins tenham as mesmas necessidades e é errado, apesar de ser uma união de freguesias, olharmos para as freguesias como um todo. Temos que olhar para Espargo, perceber as necessidades de Espargo, temos que olhar para São Fins, perceber as necessidades de São Fins, Travanca igual, Santa Maria da Feira igual. Neste momento, na cidade de Santa Maria da Feira, temos aquelas 2 unidades aquelas unidades pequenas. Eu sei, unidades de saúde. E vamos lá, o que é que vemos 90% das vezes? População mais velha, população com dificuldades, tempos de espera razoáveis,
o que é que entendemos por razoáveis? Uma pessoa não passa a manhã inteira, mas não é fácil encontrar numa urgência uma pequena folga para sermos atendidos. Está tudo marcado, o que significa que necessitamos obrigatoriamente de aumentar a nossa capacidade de dar resposta. Uma das formas que podemos fazer isso, e mais tarde vou intercalar com a mobilidade, é criar um sistema de transportes mais acessível, mais fácil de usar, mais amigo do cidadão. Porque, ao mesmo tempo que a nossa União de Freguesias, com a pouca acessibilidade, apresenta desafios, também dá-nos hipóteses. Hipóteses como assim? Melhorando a rede de transportes, tornando mais acessível. Sim, temos que criar centros locais para cada freguesia, cuidados gerais, mas ao mesmo tempo podemos especializar em cada zona. Neste momento, felizmente, fala-se muito de doença mental. Se faz sentido criar condições de apoio à doença mental em todos os centros hospitalares? Se calhar não faz, se calhar faz sentido criar condições para ajuda em casos de doença mental numa freguesia, noutra freguesia se calhar colocarmos um dentista disponível, noutra freguesia colocarmos outro tipo de especialidade que está em falta, que é necessário para a nossa população, e com uma rede de transportes que permita unir todos os centros de saúde, talvez possamos dar melhores cuidados de saúde aos nossos cidadãos, talvez seja possível dar melhores cuidados de saúde às pessoas que trabalham em Santa Maria da Feira, em vez de estarmos pura e simplesmente a garantir o básico em cada uma das freguesias. Educação. Educação, portanto, nós educação aqui na feira e na União de Freguesias temos até o 12º ano. Exatamente. E até temos um polo de universidade. Portanto, o que eu quero te perguntar, se as União de Freguesias das crianças que vêm de Espargo, São Fins e Travanca, se tem uma boa resposta de educação aqui no centro da feira, em relação à educação. Penso que na educação é importante irmos por partes, de forma a garantir as necessidades de cada freguesia. Obviamente que seria uma má gestão de recursos sugerir ou sequer propor uma escola secundária em freguesias cuja densidade populacional não justifique. Exatamente. O que devemos fazer nós, começando de baixo até o topo, creches e centros e pré-escolar, temos que garantir vagas para todos os... E não achas que não é preciso creches na União de Freguesias, em cada, é preciso creches em cada freguesia? Nas 4 freguesias. Exatamente. É preciso creches nas 4 freguesias, é preciso creches em todo o concelho, em bom rigor, mas vamos focar-nos na nossa União de Freguesias. É preciso aumentar o número de vagas para, por exemplo, em Espargo, que temos um polo industrial em crescimento. As pessoas que escolhem o Espargo para viver têm um sítio para colocar as suas crianças perto das suas casas e dos seus trabalhos. É necessário que em São Fins exista essa possibilidade. É necessário que uma pessoa que mora em Travanca não seja obrigada a deslocar-se até Santa Maria da Feira para depois apanhar a autoestrada ou o caminho para o seu trabalho. E é necessário, em Santa Maria da Feira, criar mais vagas para creche e para pré-escolar. Agora, há poucas semanas das eleições, tivemos a notícia que o parque escolar do antigo ciclo foi finalmente adjudicado. Agora, se calhar, mais importante do que enaltecer o que já devia ter feito, mas vamos enaltecer o que foi feito, seria, se calhar, positivo questionar-nos o que é que vai ser feito, por exemplo, das atuais escolas primárias. O que é que vai ser feito da escola primária número 1 e da escola primária número 2, no centro da cidade? Vão cair no abandono, como aconteceu com o antigo ciclo? Vão ser requalificadas? Qual vai ser o seu fim e a sua utilidade? E aí, nós no LIVRE levantamos uma questão que é, por que não utilizar os equipamentos que já existem, que já estão habituados a receber crianças, e não transformá-los em creches, em pré-escolar, em sítios em que sejam seguros para as crianças, em que existam, em que aumente o número de vagas na cidade e obviamente nas restantes freguesias. Não podemos olhar para as freguesias a nível da creche e do pré-escolar todas da mesma forma. A freguesia da Feira tem 18 mil habitantes,
Travanca tem cerca de 2000 e qualquer coisa, Espargo é igual, Sanfins não chega aos 2000. Obviamente que não podemos olhar para o que é igual de forma diferente e o que é diferente de forma igual. Devemos criar condições que respondam às necessidades de cada freguesia, fazer um levantamento nos pais, questionar se para eles, para a vida cotidiana deles, faz mais sentido a creche na zona de residência ou creches com maiores vagas no centro da cidade, porque se um pai trabalhar junto no centro da cidade, o pai, mesmo que tenha a vaga na creche, por exemplo, em Sanfins, vai querer inscrever o filho na creche junto ao local de trabalho, porque são crianças, ficam doentes, têm acidentes. É normal que os pais sintam-se mais confortáveis em optar por creches que sejam mais fáceis para o seu ritmo de vida. E é isso que nós temos que pensar na nossa União de Freguesias e se calhar devemos pensar mais também no nosso país, que é, além de criar vagas só porque sim de forma arbitrária, perceber onde é que estão as necessidades, perceber onde é que eu, sendo pai, vivendo em Espargo ou em Travanca, vai ser melhor para a minha vida pessoal e para a minha vida profissional colocar o meu filho. E é isso que nós no livro nos preocupamos. Além de criar medidas só por si, só para apresentar números, só para apresentar aos eleitores para apelar ao voto, queremos criar uma cidade, uma União de Freguesias mais acessível em todas as suas dinâmicas, que a acessibilidade não é só pegar no carro e poder estacionar à frente. Queremos tornar a vida das pessoas mais fáceis, mais cómodas e com isso aumentar a qualidade de vida. Luís, vamos falar aqui um bocadinho sobre transportes. O que é que nós temos agora? O Conselho da Feira tem um contrato com a Unir, fizeram um acordo que é na área metropolitana de Porto. O que eu te pergunto, se fores eleito, a União de Freguesias, os transportes a nível da União de Freguesias, principalmente Espargo, crianças de Espargo, chegar a tempo à escola, porque as crianças de Espargo vêm para a escola Santa Maria da Feira, as crianças de Sanfins, a mesma situação, e as crianças de Travanca, a mesma situação, e as crianças também da feira. Portanto, isto está a funcionar bem ou está a funcionar tudo mal? Penso que é pacífico entre todos os candidatos e todos os partidos que a Unir é uma boa ideia, mas é uma ideia que não está a funcionar em toda a sua plenitude. É uma ideia que está a sofrer com dores de crescimento, é uma ideia que tem que ser reforçada e é uma ideia que não deve ser simplesmente abandonada. Objetivamente, os primeiros anos da Unir têm sido problemáticos, não têm garantido sequer as carreiras estáveis, não tem sido garantido os horários estáveis e é algo que de facto temos que trabalhar todos em conjunto, porque a Unir é algo que pode valorizar em muito o nosso concelho e acho que não deve ser a junta de freguesia da freguesia X, Y ou Z que deve, pura e simplesmente, preocupar-se com a Unir. Acho que é um trabalho da Câmara, juntamente com todas as freguesias que a Unir serve, que deve procurar soluções para o reforço. Sendo a Unir, neste momento, um problema de todos, não vou focar na Unir porque temos os candidatos à Câmara Municipal, à Assembleia Municipal, que vão versar muito sobre esse problema, que é um problema interfreguesias, e queria-me focar noutro problema, que é a transfeira. A transfeira, se formos analisar o percurso, começa no Cavaco, passa por locais estratégicos, na freguesia de Santa Maria da Feira, e bem, mas depois chegamos a Sanfins, passa junto ao complexo desportivo, que é importante que as pessoas cheguem lá, é importante que os miúdos cheguem aos treinos, mas Sanfins é muito mais que o complexo desportivo. Vamos ver onde é que é a paragem de Espargo, no Europarque. O Europarque é um equipamento que traz valor à cidade, é um equipamento que traz atratividade para a cidade, mas Espargo é muito mais do que pura e simplesmente o Europarque. O Europarque, como é de conhecimento geral, está desviado do centro de Espargo, está desviado da zona habitacional. Se queremos que o Transfeira sirva verdadeiramente Espargo e Sanfins, temos que reforçar
as paragens. Temos que levar a transfeira até às pessoas. Caso mais grave é a situação de Travanca, que por simplesmente não tem paragem de transfeira, o que não faz sentido nenhum. Com a agravante que temos o exclave de Macieira. Ou seja, Travanca, além de não ter o transfeira, ainda tem uma zona que está inserida em Souto e que está completamente isolado do resto da União de Freguesias. A nossa proposta, quanto à transfeira, é muito simples e é muito fácil de resolver. Temos que reforçar os horários do transfeira, temos que aumentar as linhas de transfeira, temos que levar o transfeira até aos cidadãos, porque quem usa transfeira são os cidadãos com dificuldades de mobilidade, são os idosos, são as pessoas que não têm carta. E essas pessoas, para se deslocarem até às estações do transfeira, a não ser que vivam em partes centrais da cidade de Santa Maria da Feira, têm dificuldades. Santa Maria da Feira e a União de Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo. Mas também criaram uma linha de transporte entre idosos e a unidade de saúde. Entre idosos, hospital. Exatamente. Entre idosos, marcações de consultas. E o transfeira tem paragem no hospital, no centro de saúde, junto ao lar de idosos. Não tem, mas faz todo sentido que tenha. A transfeira já faz esse serviço. Eu não posso criticar o transfeira porque a sua base está bem construída. Posso criticar o transfeira no sentido em que não garante as necessidades. Santa Maria da Feira e a cidade da Feira e as freguesias ao nosso redor, Travanca, Sanfins, Espargo, e as que não fazem parte da nossa União de Freguesias, cresceram com base no preceito que toda a gente tem carro, que toda a gente tem transporte particular. E toda a cidade tem crescido com base nesse pressuposto. Basta andarmos 10 minutos em hora de ponta para vermos onde é que esse pressuposto nos levou. Para ir do ponto A ao ponto B a certas horas, às 6 da tarde na cidade, exatamente, é um inferno, é um pesadelo. Um inferno e um pesadelo que facilmente conseguimos mitigar. Temos agora aqui a questão que relembrou bem, do hospital e do centro de saúde. Se eu quiser me deslocar ao hospital ou ao centro de saúde, a nível de estacionamento, terei muitas dificuldades. Agora o parque do hospital é pago, é uma decisão política, tem pontos a favor, tem pontos contra, mas levanta uma questão: se eu ficar internado 12 horas, 24 horas e o meu carro fica lá, quanto é que eu vou pagar? Se eu tenho uma vacina agendada no centro de saúde ou tenho uma consulta, temos ali uma curta faixa de estacionamento, onde é que eu vou estacionar? Por que não criar uma rede da transfeira mais acessível, com mais linhas, com mais horários, em que me permita, se eu sabendo que tenho aquela consulta àquela hora, por que não optar pela transfeira, deslocar-me até lá? Por que não transformar a transfeira numa solução que me faça repensar a utilização do carro? E a transfeira não se esgota apenas na deficiência dos seus horários e nas suas linhas, também tem as questões da acessibilidade, não só do entrar no autocarro, mas como transmitir à população que o transfeira é uma opção viável. E aí entra muito a parte da comunicação. Se uma pessoa não tiver um fácil acesso à internet, se uma pessoa não tiver uma à vontade digital, se uma pessoa for informaticamente excluído, como grande parte dos utilizadores do transfeira são, porque é normal, são pessoas mais velhas, são pessoas que não estão tão habituadas às novas tecnologias, têm dificuldades em perceber onde é que como adquirir um bilhete, como adquirir um passe. Exatamente. E quem diz os mais velhos, info-excluídos, fala dos mais novos, que estão habituados a utilizar o telemóvel para tudo, uma aplicação para tudo, e eu questiono, porque é que não existe uma aplicação que seja fácil para um miúdo com 12, 14, 15, 18 anos, uma pessoa com 30 anos que não tenha carta, chegar à aplicação do telemóvel e perceber como se deslocar dentro do concelho. Do concelho, da freguesia, nomeadamente. Temos que tornar o transporte público mais acessível, mais prático, entre e dentro das freguesias. Se eu me quiser deslocar de uma ponta de Espargo à zona industrial, por exemplo, se eu for uma pessoa de idade em que tive um problema, em que fui assaltado e me queira deslocar à esquadra da PSP, que alternativas de transporte público é que eu tenho? Não tenho. Também dentro do transporte público há uma coisa que temos que
que salientar e ressalvar que é muito importante para a nossa União de Freguesias. O Concelho de Santa Maria da Feira tem uma posição estratégica determinante, principalmente a União de Freguesias de Espargo, Travanca, Sanfins e Santa Maria da Feira. Temos a 1 que passa à nossa porta e não aproveitamos. Temos a 1, temos a 29, temos a 32 e temos a 41 a 10 minutos de distância. No livro nós levantamos uma questão. Como é que é possível, em 2025, que nós ainda não tenhamos um terminal rodoviário? Como é que é possível que, para qualquer pessoa que se desloque para trabalho, do Porto até Feira, ou da Aveiro até Feira, ou que por simplesmente esteja a viajar pelo país e faça o seu transbordo em Santa Maria da Feira, como é que é possível que ainda não tenhamos um terminal rodoviário? E o terminal do rodoviário não pode ser só colocar uma estação um bocadinho maior, onde permita às pessoas que venham nos autocarros de longo curso e permitam trocar de autocarro. Não, a rodoviária tem que ser um local que seja uma mais-valia para toda a gente da União de Freguesias e do Concelho. Tem que ser um sítio em que, se eu trabalhar no Porto, se eu trabalhar em Aveiro, se eu trabalhar em Viseu, possa deslocar o meu carro até a rodoviária, deixar lá estacionado e deslocar-me de transportes públicos. Toda a gente conhece a realidade, por exemplo, da cidade do Porto. Qualquer pessoa que tivesse um autocarro com fácil estacionamento, com facilidade de transporte, qualquer pessoa ia optar por um passe de autocarro do que o carro, porque fica muito mais caro, é muito mais estressante. E aí nós levantamos a questão, por que não, por exemplo, colocar a rodoviária não no centro da cidade, como já se falou, para aumentar ainda mais o trânsito, para aumentar ainda mais o stress da cidade, por que não colocar numa das freguesias? Por que não colocar, por exemplo, em Espargo, na zona industrial, em que está a 5 minutos do hospital, de autocarro, e colocar o Transfeira também a passar lá, criar uma linha de apoio. Por que não criar, tal como nós fazemos quando, por exemplo, vamos andar de comboio e apanhamos o Alfa em Aveiro ou o comboio em Ovar, por que não criar um local, um terminal de autocarros, em que seja possível complementar o transporte privado com o transporte público? Isso é uma das questões que nós queremos reforçar. Ainda dentro, só para finalizar, ainda dentro também da mobilidade, tal como eu referi há pouco, Santa Maria da Feira tem crescido com base no carro, no automóvel particular, o que tem levado ao caos que tem se tornado o trânsito feirense. Fala-se muito na questão do túnel dos passionistas, fala-se muito na questão das obras ali na Nacional como se fossem milagres, e nós levantamos a questão. Sim, o túnel vai acrescentar valor, rotundas poderiam acrescentar valor, todo esse troço deve ser devidamente estudado, calcular a melhor opção, mas nós no livro questionamos o seguinte, que é, durante o período que vão decorrer as obras, por onde é que vamos escoar o trânsito? Se com a Nacional o trânsito já é caótico, e é caótico porque por simplesmente não há alternativas, como vamos lidar com o trânsito durante esse período? Como é que vamos mitigar os efeitos de uma obra que é para a melhoria geral, mas que essa melhoria não traga um ónus superior? No livro, e como qualquer partido pode aceder, ou qualquer pessoa, no PDM existe a hipótese de uma variante pelo sul da freguesia. A nossa questão no livro é, mais do que anunciar grandes obras públicas em prazos que já são habituais nas eleições autárquicas, por que não fazer as coisas com cabeça? Por que não primeiro estudar devidamente o projeto da variante a sul? Por que não primeiro escoar todos os carros que não têm que atravessar o centro da cidade por uma alternativa, e aí sim, só mais tarde, ok, vamos avançar para uma obra que vai trazer melhorias em toda a cidade, uma obra que vai fazer que a cidade deixe de estar separada. Porque não fazer as coisas com cabeça, tronco e membros? Luís, vamos falar aqui um bocadinho de responsabilidade do Presidente da Junta. Se fores eleito como Presidente da Junta, essa responsabilidade é tua. Uma das coisas que eu vejo é que o Concelho da Feira, principalmente aqui no centro da Feira, e em algumas freguesias, não está nada limpo.
E isso é um cartão de visita dos visitantes que vêm visitar Santa Maria da Feira. Santa Maria da Feira e as outras freguesias. Portanto, o que é que me tens a dizer um bocadinho sobre isto, sobre esta rúbrica, se fosse eleito? A limpeza dos espaços públicos e da recolha do lixo é objetivamente um dos grandes problemas transversais ao Concelho e da freguesia, da União de Freguesias em particular. É algo que por vezes nos esquecemos porque está um pouco é intrínseco àquilo que sempre vimos fazer. Eu tenho 30 anos, cresci nesta cidade e até ir para outras cidades, até conviver com pessoas que vieram de fora para a nossa cidade, a questão das pessoas colocarem, por exemplo, o lixo à porta de casas, para mim não era uma questão. E é por isso que é importante o convívio com pessoas que sejam de fora, é por isso que é preciso um olhar crítico que venha de fora. E de facto não está correto. O ato de nós, que para nós é uma situação mundana, chegar aquele dia da semana, vou colocar o lixo no passeio e esperar que seja recolhido. Não faz sentido. Cria uma má imagem na cidade, cria uma má imagem nas freguesias. A Suma, há uns anos, trouxe uma medida. A pergunta que eu te fiz não foi do lixo. Sim. Foi? A limpeza. Mas Limpeza, já vou encadear. tudo bem, pode, Já vou também encadear. o lixo faz Porque parte. eu acho que, e tenho essa convicção, que a limpeza da cidade começa em atitudes individuais. Qualquer presidente da Junta, qualquer presidente da Câmara pode ter esforços hércules em limpar a cidade. Se o cidadão não contribuir para essa limpeza, nunca vai ser bem sucedido. Como estava a referir, há uns anos atrás houve uma medida que teve imenso sucesso, que foi entregar os contentores de reciclagem nas casas. Conheço um elevado número de pessoas que antes dessa medida não reciclava e passou a reciclar. E eu tenho uma medida muito simples, que é reciclar esse programa, pegando no lixo, porque não acrescentar um novo contentor, o contentor do lixo comum, para nos dias em que de facto o lixo é recolhido, a pessoa pega no seu contentor e vai deitá-lo lá fora. Se fazem à segunda, quarta e sexta para a reciclagem, também facilmente vão fazer para o lixo comum. Vai resolver todos os problemas? Não. Mas é muito melhor cada casa ter o seu contentor e é muito mais rápido para a Suma e para toda a gente que recolhe o lixo chegar lá, pegar no contentor e colocar no caminhão, do que ter que estar a agrupar os sacos para depois colocar. Essa era a primeira medida. A segunda medida é que nos novos apartamentos, nos novos grandes aglomerados populacionais, vemos isso. Existe casas de lixo onde cada fração vai levar o seu lixo. Onde isso não é possível, vemos que existe vários caixotes de lixo que as pessoas facilmente vão transportar o seu lixo. No centro da feira, na nossa zona histórica, podemos contar pelos dedos das duas mãos o número de contentores. Temos muitos pequenos caixotes de lixo espalhados, mas não temos nenhum grande contentor do lixo que seja afeto aos prédios. Vou dar um exemplo. Junto à Misericórdia, temos os prédios onde são localizadas as finanças e temos os prédios junto à Igreja da Misericórdia. Não existe nenhum grande contentor do lixo. O único contentor do lixo próximo que existe é nas escadas da Igreja da Misericórdia, que rapidamente estão cheios, porque é normal, existem vários restaurantes, existe uma grande aglomeração populacional. E o que é que acontece nessa rua, que eu passo lá muitas vezes? Todo o lixo dos prédios é acumulado lá. Por que não colocar mais caixotes de lixo comuns? Caixotes de lixo que tenham capacidade para amontoar os sacos de lixo. E quem diz os sacos de lixo diz os monos. Eu tenho um colchão. Onde é que eu posso colocar o meu colchão? Existe um sítio no concelho de facto, mas se eu não tiver um carro próprio e de grandes dimensões, como é que eu vou, por exemplo, levar uma máquina de lavar a roupa, uma máquina de lavar a louça? Temos que criar condições para que esses grandes monos sejam transferidos para os lugares devidos. Temos que criar condições para que as pessoas que vivem nos seus apartamentos possam colocar os seus lixos em contentores próprios e não espalhar ou em contentores pequeninos que se enchem rapidamente. Temos que criar condições para que
tudo aquilo que fomos habituados durante anos deixe de ser uma realidade. Para o Conselho propomos um centro interpretativo ambiental, que aí também pretendemos reforçar a educação ambiental. Pretendemos reforçar a educação ambiental nos mais novos, nos menos novos e nos mais experientes. E acredito que é nossa função na democracia local e na política de proximidade mudar mentalidades. Porque eu não posso criticar os executivos que foram passando, que tiveram boas medidas para limpar, nomeadamente os parques estão mais limpos, os grandes espaços públicos estão mais limpos, mas o nosso grande problema na União de Freguesias são as ruas. E se calhar, em vez de culpar apenas o poder político, em vez de culpar apenas o executivo, acho que devemos criar condições para que possamos olhar para nós, para a nossa ação individual e mudar comportamentos, para que possamos mudar a nossa rua e mais tarde mudar a nossa cidade. Pois, mas também não queres pôr as pessoas a limpar as ruas. Não é uma questão de limpar as ruas, não é uma questão de limpar as ruas, é uma questão de criar condições para que as pessoas possam colocar o seu lixo doméstico nos contentores, para que aí... Não é isso que eu estou a falar, eu estou a perguntar limpar as ervas das valetas, limpar as ervas dos passeios. Isto que eu digo, que eu conheço a feira, conheço muitas freguesias e eu já, inclusive no Jornal N, já saiu mais que uma vez no centro da feira as ruas por limpar. E podemos ir mais longe e podemos caricaturar a União de Freguesias de Santa Maria da Feira, em que as rotundas quase que só são limpas em altura dos 4 grandes eventos e de outros eventos esporádicos ou democráticos. Objetivamente que a limpeza das ruas não está a ser feita devidamente, ou pelo menos com a gestão que é necessária. Temos que olhar. Não vou estar com medidas que vamos aumentar a frequência, que vamos aumentar o número de horas que essa limpeza acontece, porque isso seria a medida fácil. Eu acho que para melhorarmos a nossa cidade, não de forma visual apenas, mas de forma estrutural, devemos olhar para os papéis, devemos olhar para os contratos, devemos olhar para aquilo que de facto pode ser feito. E com toda a informação, aí sim, criar projetos piloto de limpezas, criar projetos em que possamos de uma forma mais eficaz e com melhor gestão limpar as ruas, limpar as sarjetas, limpar as folhas, limpar também, que é uma questão que muitas vezes é esquecida, a limpeza de águas. Eu ia te fazer essa pergunta. A limpeza de águas, porque o que é que acontece? Vamos começar o inverno. Vamos começar o inverno E então, se as sarjetas não forem limpas, o que é que vai acontecer? inundações, Inundações. que são pioradas com obras que às vezes podemos questionar a sua pertinência ou a sua mais-valia, porque às vezes alcatroamos estradas só porque sim, e depois diminuímos a impermeabilização dos solos, a água corre, a água entope as sarjetas com mais facilidades que não estão limpas, e quem diz as sarjetas podemos ir mais tarde para as nossas áreas florestais que não estão limpas, que felizmente nunca aconteceu um incêndio de grandes dimensões. Podemos falar dos terrenos particulares que não estão limpos. Podemos falar de imensas coisas, mas de forma séria, realista e eficiente. Eu acho que a única resposta que podemos dar é estamos na União de Freguesias, temos acesso à informação que em Santa Maria da Feira nem sempre é clara. Posso dizer que, ao preparar esta candidatura, tenho corrido muito o site da Câmara Municipal e o site da Junta de Freguesia, e apesar de terem uma bonita estética, apesar de estarem relativamente funcionais, metade dos menus estão vazios. Se quisermos procurar certas atas, certas decisões, elas por simplesmente não existem. E com isso quero dizer o quê? Para eu apresentar neste momento para os nossos leitores uma medida concreta, seria muito fácil os meus concorrentes dizerem mas isso já foi feito ou não foi feito por causa disto e disto e disto. E nós no livro não acreditamos em conversas estéreis. Acreditamos em trabalho, acreditamos em conhecimento, e para tomar uma decisão tão importante como a nível ambiental, porque a nível do ambiente e da limpeza ambiental, as decisões devem ser conscientes e ponderadas. Devemos olhar para a papelada
com seriedade. Quer a questão da limpeza, quer a questão ambiental, não podemos, por simplesmente, Por de lado. dar medidas, vamos plantar mais árvores. Exatamente. Não podemos, por simplesmente, dar medidas que aquela árvore não pode ir abaixo. Se aquela árvore estiver doente, se estiver a contaminar o ecossistema, aquela árvore tem que ser tratada ou abatida pelo bem geral. Plantar uma árvore não é plantar palmeiras, como agora estão a plantar junto ao Pingo Doce. Plantar uma árvore é plantar árvores autóctones que façam sentido no nosso ecossistema, que não drenem os nossos lençóis subaquáticos, que não tragam doenças e parasitas para as árvores que cá estão. E é com esse sentimento de responsabilidade que eu referi no início que o LIVRE se está a candidatar para as juntas de freguesia e para a Câmara. Seria muito fácil dizer que a limpeza desta zona durante o outono teria que ser diária porque as folhas caem. Exatamente. Mas é uma medida que faz sentido? Será que é? Se eu propus essa medida, a primeira coisa que me iam perguntar é: e a nível orçamental? Mas eu ainda vou mais longe. Claro que a nível orçamental traria um maior esforço que se calhar poderia ser aplicado noutros locais, mas eu acrescento. As folhas caídas fazem parte do ecossistema. Ou seja, não é só propor a limpeza da cidade por linhas travessas e porque sim e para tudo ficar bonito. As cidades não são simplesmente postais. São ecossistemas vivos em que as pessoas e a natureza têm que coexistir. E se isso significar ter folhas caídas no relvado, que mais tarde vai fomentar o crescimento da relva, obviamente que não podemos propor toda a limpeza disto só porque faz sentido, ou só porque fica bonito. Não. Temos que, e entre os projetos piloto e as análises sérias, olhar para o nosso território e perceber onde é que falta limpeza, onde é que falta manutenção e onde é que falta, por simplesmente, projeto. Luís, vamos falar aqui um bocadinho do desporto a nível federado, a nível desporto ao ar livre, eu costumo dizer, entre aspas, de borla, não é? Que este desporto também é muito importante nos dias de hoje para a gente gastar um bocadinho as nossas energias e chegar a casa, ter uma boa noite de descanso e tal. Portanto, o que é que tu não tens, ou o que está já feito, o que é que precisa melhorar nesse aspecto? A nível de desporto, e vou começar se calhar pelo desporto que é gratuito, porque no desporto é fácil muitas vezes misturar as emoções e os gostos pessoais e toda aquela questão que faz parte da comunidade, faz parte da cidade, mas que deve ser tratada com seriedade. Começando pelo desporto gratuito, como queiramos chamar. A União de Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfis e Espargo tem uma tradição riquíssima no futebol, riquíssima no ciclismo, riquíssima no hóquei patins e riquíssima no handball. Ao longo dos anos, e vamos enaltecer, foram criadas várias quadras, vários equipamentos desportivos onde é que as pessoas possam praticar o desporto ao ar livre, com os amigos, com os familiares, de uma forma saudável. No entanto, o que é que temos assistido? Temos assistido que parte desses equipamentos estão muito mal cuidados, estão ao abandono, e a sua requalificação é urgente e necessária, mas não deve ser feita como está a ser feito até agora. Neste momento, qualquer pequeno equipamento desportivo, nomeadamente aquelas quadras que vemos pela cidade, estão a ser reconvertidas para sintéticos. Porque é bonito, fica bem, o futebol muitas vezes absorve grande parte da nossa vida, mas o desporto não é só futebol. Temos que ter consciência, quando requalificamos um pequeno equipamento desportivo, um pequeno ou um grande equipamento desportivo, que o desporto não é só futebol. E ao optarmos pelo sintético, estamos a limitar a sua utilização. Se estamos a tomar decisões para a cidade e para os cidadãos, temos que tomar decisões ecléticas. Temos que requalificar uma quadra ou um equipamento desportivo e pensar: Santa Maria da Feira tem uma ampla tradição de formação de handball. Qualquer miúdo em Santa Maria da Feira, se não praticar futebol, em algum ponto da sua vida praticou handball ou conhece alguém que praticou handball. Eu levanto uma questão: onde é que
essa comunidade toda pode praticar handball de forma gratuita? Não pode. Em Oliveira das Meias, em São João da Madeira e em Ovar, temos uma grande tradição de basquetebol. Os nossos jovens não gostam menos de basquetebol que os jovens do concelho vizinho. Vemos isso naqueles torneios cá entre escolas, que os miúdos gostam de basquetebol. Quanto mais sintéticos aplicarmos, mais vamos estar a desincentivar a prática do basquetebol. Quando são desportos completamente complementares, quer o handball, quer o basquetebol, porque não requalificar os equipamentos para que a prática dos dois desportos seja possível? Ok patins, vamos falar de ok patins. Santa Maria da Feira também tem uma bonita tradição de ok patins com o Académico da Feira. É uma realidade que o Académico da Feira tem passado dificuldades. É uma realidade que o Pavilhão da Lavandeira já apresentou mais condições do que apresenta agora. E é uma realidade também, e quero deixar vincado, que o hóquei patins e o handball têm problemas de coexistência, porque o patim, o rolo do patim e a resina da bola são incompatíveis. Temos que criar condições para que o hóquei patins tenha a sua casa e para que o handball tenha a sua casa. Obviamente que não cabe à junta, existindo clubes, existindo o Clube Desportivo Feirense e existindo o Académico da Feira, não cabe à junta por si só apresentar medidas milagrosas sem o acordo e sem a opinião dessas instituições. São instituições que fazem parte da freguesia da Feira e que devem ser ouvidas para percebermos o que é necessário. Voltando aos pequenos equipamentos. Para pensar em grande escala. Temos o Campo de Sanfins. Sim. Temos, se calhar, a maior oportunidade perdida na cidade de Santa Maria da Feira. E aí acho que é necessário de facto análise, é necessário um projeto com cabeça, mas eu levanto uma questão. Porquê que o Campo de Sanfins? Porquê que toda aquela estrutura... Tens a pista de atletismo. Porquê que toda aquela estrutura tem que estar à espera que alguma associação desportiva ligada ao futebol pegue naquilo? Por que não? Tal como a freguesia de Lourosa tem uma pista de atletismo, por que não requalificar o Campo de Sanfins para o atletismo? Temos, tal como referiu, a pista de atletismo, temos um campo com as medidas regulamentares que permite os mais diversos desportos, permite o lançamento do dardo, permite o lançamento do peso, facilmente encaixamos lá uma caixa de areia, facilmente criamos lá estruturas de salto à vara e salto em altura. Isso seria uma das soluções. Outra solução que apresento, e acreditando que todo o concelho deve trabalhar em simbiose e não devemos criar equipamentos só porque os outros têm, porque não criar o que não existe nesta zona? Porque não olhar para o Campo de Sanfins e pensar numa das maiores modalidades que tem trazido sucesso para Santa Maria da Feira, o ciclismo? Porque não criar, e não vou prometer isso, mas porque não estudar a criação de um velódromo? Temos uma enorme tradição em Santa Maria da Feira de ciclismo, temos imensos ciclistas que já participaram na Volta a Portugal, temos ciclistas que já participaram nas nossas seleções, quer a nível de ciclismo de estrada, quer a nível de ciclismo de mountain bike e VTT. Por que não criar uma estrutura diferente do que existe no resto do concelho? Por que não valorizar aquilo que temos de bom? Por que não criarmos um equipamento que permita todos os ciclistas desta zona? Porque vamos olhar para o nosso território. Existem muitos ciclistas profissionais e amadores. Se formos até às praias num domingo de manhã, vemos uma quantidade imensa de ciclistas. Por que não criar uma estrutura também para eles? Por que não criar o velódromo para os atletas profissionais treinarem, para o ciclismo de pista? Por que não criar uma estrutura onde seja possível, com tanto espaço lá à volta, uma estrutura com uma pequena unidade hoteleira, onde equipas profissionais, maiores, mais pequenas, nacionais ou internacionais, possam fazer lá estágio? Por que não olhar para aquele equipamento e, em vez de olhar aquilo como uma causa perdida, por que não criar valor na nossa União de Freguesias? Quanto ao desporto federado, que também é outra questão, é impossível falar
do desporto federado, sem falar do Feirense, do Travanca, e quem nos dera a nós também que o Sanfins e Espargo tivessem associações desportivas que conseguissem competir. Travanca tem uma boa infraestrutura desportiva, agora com os sintéticos, é uma boa obra. Acrescentou valor àquela zona. É uma obra que tem servido muitos miúdos daquela zona da feira que muitas vezes é mais esquecida porque está para além da autoestrada. E a nível de Feirense, é uma estrutura profissional, com uma equipa profissional na sociedade esportiva e que o clube soube elencar, criou um centro... Cresceu muito e criou um centro desportivo, um complexo desportivo, que é referência a nível nacional. Quer seja o Travanca, quer seja o Feirense, quer seja qualquer associação desportiva que nasce em Santa Maria da Feira, o papel da Junta de Freguesia é trabalhar com essas instituições de forma a fomentar o desporto. Não nos cabe a nós criar condições para o seu crescimento. Um clube, uma associação desportiva, tem que sustentar o seu crescimento. Porque senão acontece como em muitos clubes e associações esportivas, o que é que aconteceu? Vivia com base de ajudas e de repente fecharam. Não, temos que criar associações, e essas duas são associações sólidas, estruturadas, cabendo à Junta de Freguesia incentivar a prática do desporto. Como, por exemplo, estamos a assistir ao boom do futebol feminino. O Feirense já tem futebol feminino, é uma realidade em várias equipas no concelho, felizmente. Se calhar a Junta de Freguesia de Santa Maria da Feira, juntamente com a Câmara de Santa Maria da Feira, sim, pode criar torneios femininos nas escolas. Podemos trazer os clubes do concelho, que felizmente estamos a viver uma fase vibrante do nosso futebol. Temos várias equipas na segunda Liga, temos 2 equipas na segunda Liga. Temos o São João de Ver na Liga 3. Temos as equipas vizinhas também na Liga 3. Por que não pegar nas rivalidades entre os clubes e transformar em algo bonito? Por que não transformar em algo que crie comunidade? Por que não trabalhar num projetos piloto intermunicipais e correr as escolas dos concelhos e da nossa União de Freguesias e ter vários emblemas representados e as meninas possam praticar o futebol nas escolas? Por que não criar um torneio assim? Por que não tirar as meninas da frente dos ecrãs e metê-las a praticar desporto? E quem diz futebol, diz handball, diz basquetebol, diz qualquer desporto. Eu falo das meninas porquê? Os meninos têm sempre aquela aptidão quase histórica da bola, de procurar uma bola para jogar futebol. Mas também é uma aptidão que se vem perdendo, porque muitas vezes o futebol vai-se perdendo numa ilusão que está a combater com outros desportos, quando é mentira. O futebol, neste momento, e qualquer desporto, estão a perder uma guerra contra as novas tecnologias. É muito mais fácil para o miúdo agarrar-se a um ecrã e gastar assim o seu tempo. E tem culpa, entre aspas, os miúdos, e nós também temos a nossa cota de culpa. Os pais também têm culpa, exatamente. E cabe à Junta de Freguesia, novamente, criar espaços em que sejam seguros para os miúdos, em que sejam seguros para os miúdos praticarem desporto, para os pais não estarem preocupados, porque a segurança dos filhos também é uma preocupação para os pais. É normal com as notícias que correm, porque o miúdo desapareceu aqui ou ali, e agora temos um grande problema que é a internet. Aquilo que vinha mudar o mundo mudou, mas para pior, porque de repente um rapto em França torna-se uma preocupação para um pai em Travanca. É normal que os pais atualmente tenham reticências a deixar os miúdos brincar na rua. É normal que um pai tenha medo que numa cidade que está feita para os carros, tenha medo que o miúdo vá jogar futebol para a rua. É normal. E cabe à Junta de Freguesia criar equipamentos e eventos, juntamente com as várias associações da União de Freguesias e também do Concelho, que permita puxar os miúdos de volta para a vida real, para o desporto, que mais tarde podemos encadear, que vai ajudar muito mais a nossa saúde, porque vão ter menos problemas físicos, vão ter menos problemas de saúde e vão criar menos extensão no SNS. Vamos falar um bocadinho de cultura e associativismo. Portanto, a gente já sabe que a cultura na Santa Maria da Feira é uma das nível nacional de referência. E cada vez mais. Temos a viagem medieval, temos o Perlim, temos os imaginários,
temos mil e uma situações. Temos a Semana Santa. Temos a Semana Santa, temos mil e uma situações que é um convite às pessoas visitar Santa Maria da Feira. Neste caso, aqui ao centro da cidade, que, por exemplo, se fores eleito, és presidente da Junta de Freguesia, também de Santa Maria da Feira. E o resto é associativismo. Se fores eleito, o que é que tu podes ajudar nesta rubrica? A cultura, felizmente, e é algo que às vezes falta um pouco de seriedade. Mas é um bocado que acho que às vezes falta seriedade, é reconhecer o que foi bem feito. Uhum. A cultura da cidade é uma referência a nível nacional. Exatamente. Temos eventos internacionais, temos um Aeroparque que finalmente está reabilitado e recebe eventos, temos um Centro de Teatros da Feira que finalmente tem uma agenda cultural, mas temos que olhar para a cultura e enaltecer o que foi bem feito, e foi muita coisa bem feita, foi muita coisa que acrescentou à cidade, mas devemos olhar para a cultura em várias dimensões. E é isso que acho que o livro vai acrescentar. Neste momento, olhamos para Santa Maria da Feira, tem uma cultura fantástica, ponto assente, passemos para o próximo ponto. Está errado. Santa Maria da Feira, neste momento, tem uma cultura de entretenimento. E está corretíssimo. É necessária, traz riqueza à cidade, incentiva o comércio, traz pessoas de fora. Mas também devemos olhar para a cultura da forma da criação da cultura, da forma, no termo técnico, na cultura, não quero no redondismo de cultura cultural, mas na criação da cultura. Neste momento apresentamos produtos mais ou menos feitos, não incentivamos a produção cultural. Neste momento, em Santa Maria da Feira, uma pequena banda de garagem, ou um pequeno grupo de teatro independente, ou um teatro amador, dada a escassez de recursos, tem dificuldades em, por exemplo, encontrar um espaço para ensaiar. Podemos dizer que, se quiserem, podem requisitar o auditório da Junta de Freguesia para apresentar as suas peças. É verdade, nem sempre com a qualidade que o projeto exige, mas é verdade, e de forma gratuita. Podem requisitar o Cine Teatro, é verdade, mas não tem um sítio onde ensaiar. No livro, a nível nacional e municipal, e também por ordem de ideias na freguesia, propomos a criação das casas da criação. E o que é que são as casas da criação? São casas onde vamos promover esses espaços de ensaio, onde a pequena banda de garagem pode ensaiar tranquilamente, sem incomodar os vizinhos, onde o pequeno grupo de teatro amador pode ensaiar e apresentar um projeto que, quiçá, um dia poderá estar em cena no Cine Teatro e no Aeroparque, criar condições para que os feirenses e os habitantes de Santa Maria da Feira, Travanca, Senvisa e Espargo se possam reunir e criar cultura, onde as associações e as coletividades se possam reunir e criar folclore. Foi um dos motivos que me levou a escolher este sítio, que foi ali o poema em homenagem ao folclore feirense, que muitas vezes é esquecido. Muitas vezes temos os coretos que são esquecidos e não são utilizados. E é nessas pequenos equipamentos e nessas pequenas questões dos ensaios e da criação cultural que acho que Santa Maria da Feira, e a União de Freguesias em particular, ainda tem muito para crescer. Seria impensável da minha parte criticar um evento como a Feira Medieval, como os Imaginários, que é uma referência. Viagem medieval. Viagem medieval. Eu sou uma feirense antiga. A Viagem Medieval ou os Imaginários, ou mesmo a Semana Santa, mesmo para quem não é católico, é um evento que traz valor à cidade. Tal como o Perlim, apesar de muitas vezes meter a cabeça dos feirenses em água, devido à falta de estacionamento e ao trânsito, traz valor. Não vamos falar mal das coisas só porque sim. Vamos falar daquilo que falta. Nesse momento é a criação de cultura, é a criação a pequena criação cultural. E aí também dar valor aos músicos feirenses, aos pequenos artistas feirenses. Exatamente. Por exemplo, se eu for um artista feirense que estudei arte e quero... Não tem sítio para expandir. Quero apresentar a minha exposição. Os espaços são muito escassos na nossa União de Freguesias.
E é nessa criação de cultura que nós estamos focados, e é com base nessa ideia que queremos acrescentar cultura à Santa Maria da Feira. Queremos continuar a incentivar a cultura e entretenimento e queremos estimular a criação de cultura também. E o resto das associações que estão em São Fins, portanto, aqui na feira não existe as tasquinhas, mas pronto, mas pode ser criada, olha, existe em São Fins. Exatamente. Existe em São Fins, pode ser criada em Trabanca também. As coletividades. Exato, e que é pronto, se fores eleito, essas associações também precisam ser apoiadas. Exatamente. Para fazer nas suas freguesias as feirinhas das coletividades. Exato. E outros eventos que eles... E eventos de folclore que são necessários. Exatamente. Para que as nossas tradições não se percam. A nível municipal, o LIVRE propõe uma política municipal de cultura com maior proximidade, pegando nos movimentos associativos e nas coletividades e trazê-las para a tomada de decisão. Não apenas está aqui o incentivo, façam acontecer, exatamente, mas queremos que eles façam parte da tomada de decisão. As coletividades e as associações são conhecidas por fazer muitas vezes com escassos recursos. Exatamente. E, mais uma vez, seria muito fácil para mim dizer que vamos aumentar as ajudas e aumentar os fundos. Tudo que envolve associativismo, cultura e coletividades, acho que deve ser levado com seriedade. Porque, quer queiramos, quer não, uma associação que apresente uma obra por ano e uma associação que apresente 10 obras por ano, têm que ser tratadas com a devida escala. Uma associação que apresente uma obra por ano, mas que seja uma pequena pérola do nosso artesanato, tem que ser valorizada, não pode ser olhada como só mais uma. E é para isso que queremos trazer as associações e as coletividades para a tomada de decisão. Queremos que elas façam parte, além da produção cultural, da decisão cultural. Queremos mais do que espalhar, entregar dinheiro. Sim. Queremos acrescentar valor. Queremos que as suas tradições e os seus saberes passem para as novas gerações. E aí também gostaria de falar de um dos projetos do LIVRE, que é os espaços intergeracionais, que com as associações, com as coletividades, podemos trazer essas associações públicas para perto dos jovens. Podemos, através das associações e das coletividades, diminuir problemas sistémicos da nossa sociedade atual, que é o isolamento dos idosos. Podemos voltar a capacitar os idosos, podemos reaproveitar os seus saberes, podemos reaproveitar todas as suas vivências e transmiti-las às novas gerações de uma forma pedagógica, de uma forma divertida, de uma forma atrativa para as novas gerações e que os pais sintam segurança em que os filhos estão a crescer, que estão, em vez de deixar os filhos em casa sozinhos, agarrados a um ecrã de computador, estão a aprender com essas coletividades, com essas pessoas mais velhas e, no fundo, a perpetuar tudo aquilo que tem tornado a nossa União de Freguesias um sítio bom de se viver. Podemos incentivar mais ranchos em Santa Maria da Feira, podemos incentivar mais produções de artesanato, vivemos numa zona fantástica, podemos ajudar os miúdos a aprender a fazer pão, a aprender a fazer mel, a aprender a fazer os doces típicos, a aprender a fazer um caladinho. Pronto, e temos também o Ex-Libris, que é a festa das fogaças. Exatamente. Isso é também a nível já de um patamar muito alto. São Ex-Libris da cidade. Exatamente. As fogaceiras, a festa das fogaças, é algo intrínseco ao que é Senfeirense, ao que é pertencer à União de Freguesias Santa Maria da Feira, Travanca, Servis e Espargo. E falando também abertamente, porque às vezes caímos no erro de achar que uma política administrativa vai mudar os genes da cidade, vamos falar verdadeiramente das pessoas. A festa das fogaceiras é algo intrínseco à Freguesia da Feira. Mas é tão intrínseco à Freguesia da Feira como é à Freguesia de Souto
do Mosteiro, Exatamente. Travanca isoladamente, Sanfins isoladamente, Espargo, Lourosa, São João de Verde, Exatamente. todas. As fogaceiras fazem parte do que é ser feirense. Exatamente. No entanto, às vezes ficamos a pensar que é tudo igual e metemos a nossa história para debaixo do tapete. O Concelho de Santa Maria da Feira, dada a sua dimensão, traz tradições bonitas, tradições que é importante preservar. O centro da feira sempre foi conhecido por ter as famílias senhorais, que muitas vezes é atacado porque às vezes parece que todas as obras e tudo que é feito cai sempre num certo ciclo, mas essa história influenciou diretamente todas as freguesias à volta. Eu acho que é bonito e nem toda a gente sabe que muitas das freguesias à nossa volta, a consoada de Natal, é feita no dia 26 porque tradicionalmente as pessoas estavam a trabalhar no dia 24 e no dia 25 na casa dos antigos senhores. Exatamente. E fechavam com as suas famílias no dia 26. As fogaceiras, temos o dia 20, que é o dia da procissão, que é um dia maravilhoso da cidade que une, mas as fogaceiras não pode ser um evento que se esgota naquele dia. Exatamente. Temos que trazer de novo a população para o que é as fogaceiras, para todo o processo, aumentar os workshops do que é fazer as fogaças, do que é fazer os caladinhos, do que é os doces regionais. Os doces regionais e não esgotar na procissão, que é muito importante, que é um ex-libris da cidade. A procissão das fogaceiras esconde muito do que é ser feirense, porque a procissão das fogaceiras não é apenas o ato de pegar num pão doce, ir de uma igreja, apresentar ao santo e voltar, não. A procissão das fogaceiras é a prova que na União de Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo e no concelho em geral, não estamos condenados aos erros do passado. Começámos a fazer a tradição por causa da peste e nunca desistimos de fazer a tradição para que a peste não regresse. Exatamente. Por isso, o povo do concelho de Santa Maria da Feira, vou falar isto de uma forma geral, porque estamos a candidatar a várias freguesias e ao concelho, o povo de Santa Maria da Feira não está condenado a fados antigos, não está condenado a ver a história repetir-se por si só. Somos um povo que está habituado a ir para a luta, somos um povo que não queremos o mal de antigamente, somos um povo que lutamos diariamente para um melhor futuro, um melhor presente para nós e um melhor futuro para os nossos filhos, para os nossos netos e para toda a gente que um dia mais tarde, por circunstâncias da vida, escolha a nossa terra para viver. Luís, vamos falar um bocadinho das obras de grande porte. Obras de grande porte, seja em São Fins, seja em Espargo, seja em Travanca, seja em Santa Maria da Feira. Vamos pôr de fora aqui um bocadinho a Câmara, porque infelizmente a União de Freguesias, a Câmara está na Santa Maria da Feira e as pessoas associam isto a Junta de Freguesia da Feira, um pobrezinho, está ali, parece que está ali a morrer. Portanto, se fosse eleito, o que é que tu achas que fazia falta nestas 4 freguesias para nos próximos 4 anos? Objetivamente é complicado falar de grandes obras públicas quando o financiamento passa muito pela Câmara, quando o financiamento passa pelo o regime do financiamento das freguesias, que dá o nosso orçamento para os nossos projetos, para a nossa manutenção, para a gestão da freguesia de uma forma mais cotidiana e quando muitas das grandes obras, muitas vezes até chegam a patamares superiores à Câmara Municipal, como por exemplo o Ministério das Infraestruturas. É muito fácil, como Presidente da Junta, prometer grandes obras e grande investimento em qualquer freguesia, principalmente porque grande parte desse investimento, a sua decisão apenas poderá ter um pouco da minha contribuição. Mas podes reivindicar. Podemos reivindicar tudo e devemos reivindicar. Exatamente. Agora, na minha opinião, enquanto Presidente da Junta e defendendo uma política de proximidade e honestidade, acho que antes de nos preocupar com as grandes obras, que estão a ser tratadas, que o Executivo da Câmara orgulhosamente acabou de anunciar que aquela avenida que liga a Souto está finalizada. Esperemos que não seja como a 5 de outubro, em que depois está pavimentada, começou a ser esburacada e a apresentar problemas de inundação.
Tal como o atual executivo anunciou com papel e circunstância, com o anterior presidente a fazer publicações e tudo, que o novo túnel da feira está aprovado em Diário da República, sempre com tempos curiosos, há poucas semanas das eleições autárquicas. Acho que devemos olhar para as coisas, perceber o que é que podemos melhorar instantaneamente e fazer projetos de grandes obras que aí sim vão melhorar a nossa cidade. Começando por pequeno e passando para grande. Não me sentiria bem comigo mesmo estar aqui a prometer X ou Y quando o mais básico nem sempre é garantido. Quando nem todas as estradas estão devidamente marcadas. Quando nem todas as passadeiras estão devidamente sinalizadas. Sim, temos a passadeira sinalizada, devidamente pintada, nem sempre pintada. Temos muitas com os dois sinais das duas vias de trânsito a avisar, mas também temos muita passadeira na nossa União de Freguesias sem qualquer tipo de sinalização ou apenas com a sinalização para um dos sentidos. E falta de passeios. Vamos ver. Falta de uns sentidos. Como é que podemos estar a prometer grandes obras quando o mais simples e o mais básico e que não é assim tão caro está garantido? Questão dos passeios. Como é que podemos ter como prioritário as grandes obras quando é impossível, por exemplo, sairmos daqui deste Parque Verde, não é? O nosso ex-libris da cidade, e deslocar-me até o Aeroparque, que é o outro grande Parque Verde, e não ter passeios ao longo de todo o percurso que me garantam a segurança. Pegando os passeios, como estarmos a falar de coisas maiores quando os nossos passeios não estão nivelados, quando os nossos passeios apresentam buracos, quando os nossos passeios são pouco acessíveis para pessoas com fraca mobilidade. E era por aí que eu quero começar, e é por aí que, quer seja eleito Presidente da Junta, quer faça por isso simplesmente parte da Assembleia de Freguesia, que é algo que vamos sempre relembrar. As eleições autárquicas não são a eleição de um executivo e que durante 4 anos é dono e senhor da cidade e que os restantes partidos não têm as suas mãos lavadas de qualquer decisão. Não, os nossos cidadãos votam para a Assembleia Municipal, para a Câmara, a Assembleia Municipal para o município, para a Câmara Municipal que funciona da maneira que funciona e para a Assembleia da Freguesia. E é isso que as pessoas têm que ter em atenção. Não cair na conversa fácil do voto útil. O voto útil é qualquer voto que espelhe as nossas preocupações, as nossas reivindicações. Não é por sabermos que tradicionalmente em Santa Maria da Feira, no concelho e nas freguesias em particular, costuma ganhar sempre o mesmo partido, que eu vou-me abster de votar num partido que me sinta representado só porque não vai constituir executivo. Não, o nosso objetivo é pertencer à Assembleia de Freguesia e se a população achar que merecemos essa honra e essa responsabilidade, liderarmos a Junta de Freguesia. Mas quer lideremos a Junta de Freguesia, quer façamos parte apenas da Assembleia da Freguesia, queremos trazer ideias que melhorem a vida das pessoas, nas pequenas coisas. Não vamos voar com grandes obras quando o básico não está garantido. Respondendo à sua pergunta de uma forma mais direta. Tal como referi na mobilidade dos transportes, Santa Maria da Feira tem uma posição estratégica fantástica. Para mim é inconcebível como Santa Maria da Feira não tem uma rodoviária com esse nome. E essa rodoviária, na minha opinião, na opinião do Partido Livre, e objetivamente todas as opiniões têm que ser devidamente estudadas, fazia todo sentido, por exemplo, em Espargo. Acrescentar valor a Espargo. Está junto à autoestrada, íamos evitar que os autocarros entrassem dentro da cidade, íamos reduzir o trânsito. Por isso, a rodoviária, seja em Santa Maria da Feira, Sanfins, Travanca ou Espargo, tem que ser uma realidade. Nós acreditamos no potencial de Espargo, mas se nos apresentarem um projeto em que faz mais sentido noutra freguesia, não vamos ter palas cegas, vamos colocar a rodoviária onde de facto deve estar e não apenas por caprichos políticos. Outra grande obra, encadeada um bocado na conversa que já tivemos, é o Campo de Sanfins. A requalificação do Campo de Sanfins, que aquilo, por muito queiramos, nunca será barato.
seja requalificar para a prática de atletismo ou para a prática do ciclismo, é uma obra que vai necessitar de financiamento camarário, de apoios da União Europeia, de apoios do Governo Central. Qualquer apoio que esteja previsto na lei de financiamento dos municípios locais vão ser necessários, porque são obras de elevado valor. É impossível, com o orçamento de uma junta de freguesia, a junta de freguesia possa por si só garantir: nós vamos construir a rodoviária no sítio X ou um campo novo no sítio Y. Podemos continuar com grandes obras, a requalificação do pavilhão da Lavandeira. Podemos fazer imensas promessas, mas a única promessa que eu posso... Mas é urgente, essa é a requalificação do Bandeira. Sem dúvida. A única promessa que eu sinto que posso fazer aos nossos cidadãos é que vamos começar a olhar com aquilo que pode ser mudado através das nossas ações, através do nosso orçamento, através das decisões da Assembleia de Freguesia, e pegar nelas e cavalgar para mais e melhores obras. Para pegarmos, por exemplo, no pavilhão da Lavandeira e tornar, se calhar, um espaço interdisciplinar. Tornar um espaço onde sejam possíveis pequenos congressos. Fazer obras que, além de acrescentar valor para o seu objetivo primário, possam ser rentabilizadas no seu objetivo secundário. Eu podia elencar imensas obras megalómanas que acrescentariam valor à cidade. Acho que a melhor promessa, ou a maior promessa que eu posso fazer é que qualquer obra de grande investimento será feita com mais do que um propósito. Não se pode esgotar no seu propósito primário. Outra grande obra que é central neste momento nas nossas conversas é o túnel da Cruz. O túnel da Cruz, sem dúvida, que vai unir a cidade. Sem dúvida que é urgente que os carros passem por baixo e que criemos espaços verdes, que criemos caminhos pedonais, uma ou duas estradas que permitam ligar, porque os carros continuam a estar cá. Mas há uma questão no túnel da Cruz que nunca podemos esquecer. É que o bem que ele vai acrescentar não pode ser inferior ao ónus que vai causar à cidade. Estamos a falar de cerca de 600, 700 metros que terão que ser colocados debaixo da terra. Isso é uma obra que demora anos. Contando com mau tempo, com eventos climatéricos que infelizmente são cada vez mais recorrentes. Eu pessoalmente até podia te dizer, podia-se largar muito mais 100 ou 200 metros e ficava de outra fórmula. E aí que é importante fazermos as promessas consoante os projetos em questão e consoante os estudos científicos, e não vamos fazer o túnel da Cruz porque faz trânsito e meter a rotunda no sítio X, Y ou Z sem o mínimo de estudo. Eu ouço falar muitas vezes por aí que a solução seriam rotundas. Não. Se apresentarem estudos que de facto ajudem, é uma solução. Mas não é. Mas o que é que acontece nas restantes rotundas é simplesmente criarmos trânsito nas rotundas. Exatamente. Por isso, acredito que o túnel de facto seja uma obra necessária, uma obra que se calhar daqui a 10, 20, 30 anos vai acrescentar um valor inimaginável à cidade e que vai ser um motivo de orgulho. Mas acho que antes de fazermos o túnel, devemos criar alternativas ao túnel, porque o túnel por si só não vai ser uma solução milagrosa que vai afastar os carros da cidade e vai desaparecer o trânsito. Imaginemos, o túnel começa à saída da autoestrada. Se o trânsito aglomera-se à saída da autoestrada, apenas estamos a mudar o ponto onde o trânsito se vai acumular. Temos que criar vias que permitam o escoamento do trânsito, que não tem que entrar dentro do centro da cidade. Por exemplo, está aprovado, penso que já referi, em PDM, a variante Sul. Se eu habitar em São João da Madeira, Oliveira das Meias, Valdecâmara, Arauca, o que seja, e se tiver uma variante que me permita desviar do centro da cidade, eu não vou para o centro da cidade, eu não vou atravessar a variante. Vou atravessar um caminho alternativo que permite escoar, antes de mais, o trânsito que já existe agora e vai permitir, um dia mais tarde, quando as obras se iniciarem, criar alternativas para escoarmos o trânsito. Se o trânsito está habituado a entrar dentro da autoestrada e atravessar a nossa via rápida, e se a via rápida fechar, por onde é que vamos escoar esse trânsito? Vamos congestionar ainda mais a Avenida Francisco Sá Carneiro?
Vamos aumentar o trânsito junto às escolas, Ótimo. que é absurdo, porque é perigoso para os miúdos, é perigoso para os pais. Estamos a aumentar o trânsito de forma... O nosso objetivo com qualquer medida ou obra pública que tomemos deve ser tendo em conta o cidadão. Não é só fazer obras bonitas, é fazer obras que façam o cidadão querer morar em Santa Maria da Feira, que façam o cidadão que é de fora querer habitar em Santa Maria da Feira, e não obras que a curto e médio prazo vão afastar dos cidadãos de Santa Maria da Feira. Por isso, sim, vamos lutar, se entrarmos na Junta de Freguesia, pela construção pensada e ponderada da Variante Sul. Vamos apoiar o Túnel da Cruz quando forem apresentados projetos viáveis, não projetos de orçamentos que não é preciso ser um perito em finanças e perceber que é abaixo do custo que uma obra daquela envergadura necessita. Vamos apoiar qualquer obra pública, seja a nível do desporto, de transportes públicos, soluções rodoviárias, que tragam valor ao concelho. As obras que sejam estudadas, que sejam ponderadas, que respeitem o nosso ambiente, que respeitem os ritmos das nossas cidades e não apenas promessas bonitas de campanha. Vivemos tempos de mudança. Vivemos tempos de mudança social, vivemos tempos de mudança ambiental e vivemos tempos de mudança nas cidades. Nesta candidatura histórica do LIVRE, queremos dar voz a todos aqueles que ousam discordar do rumo que as coisas têm tomado. Nem tudo está errado, nem tudo foi feito da forma mais correta, e é para dar voz a toda a gente que acha que podemos fazer as coisas de outra maneira, que estamos aqui a candidatar-nos. Discordar não é um luxo, é um direito, é uma escolha, e que estamos aqui, o LIVRE está aqui para os representar. Leiam o nosso programa, leiam quais são as nossas ideias, leiam como nós pretendemos ajudar a transformar Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo em locais mais verdes, mais acessíveis e mais amigos de todos os cidadãos. Queremos transformar a nossa casa num local onde todos possamos viver.